acredito que a partir dessa exposição vai ficar muito claro para vocês o motivo pelo qual muitos homeopatas têm correlacionado a superdotação aos lantanídeos, porque de fato há muitas características, mas é aquilo que eu comentei. Fora da seara dos lantanídeos, nós podemos encontrar várias outras possibilidades de medicamentos que contemplam os sintomas da superdotação, até porque é aquilo que eu comentei com vocês. Diagnóstico, nome de transtornos de síndromes de forma solta, isso não diz nem nunca vai dizer muita coisa para o homeopata, porque tudo vai depender de como aquele traço, como aquela síndrome, como aquele transtorno se manifesta, pessoal. Estou martelando nisso porque é muito frequente dúvidas desse tipo. Qual é o melhor medicamento para. Aí a pessoa traz um diagnóstico, o nome de um transtorno, de uma síndrome, de um traço específico, né? Porque a superdotação a gente não pode dizer que é um transtorno. Mas é aquilo, né? Quando muitas vezes, isso em qualquer área da vida, né, pessoal? Quando a gente recebe um dom, a gente recebe, de repente, algum talento, a gente nota que, invariavelmente, aquilo vem acompanhado com certas limitações. Então, o superdotado, apesar do raciocínio muito agudo, apesar da potência intelectual, da robustez intelectual, do potencial para se desenvolver sobremaneira intelectualmente, vocês notam que há muitas fragilidades a nível emocional. Então, um grande trunfo normalmente traz ali também algumas boas limitações. Então, os lantanídeos, vocês vão perceber aqui que eles são de fato muito adequados para contemplar as dificuldades que o sujeito que recebeu esse laudo tende a enfrentar, pessoal. Então, veja bem, mas não exclusivamente, eu insisto nesse ponto. O que significa ressonar com os lantanídeos, pessoal? Primeiramente, nós temos aqui, eu acho que eu já tinha comentado com vocês sobre isso anteriormente, eu já falei em várias outras videoaulas também sobre aquela tríade sagrada dos lantanídeos. Só que agora a gente vai se aprofundar nas implicações práticas disso. O que significa ter essa tríade como sagrada, como inegociável para si? A saber, a tríade liberdade, autonomia e independência. Então, liberdade é algo negociável para eles. Mexeu na autonomia também, mexeu no ninho de vespeiro. Mexeu na independência deles, mexeu ali no ninho de vespeiro também. Então, são atributos que eles não negociam de forma alguma, e nesse sentido, igual eu havia comentado com vocês, eles se assemelham muito aos perfis tuberculínicos, porque para este miasma do tuberculinismo, estes três aqui também são bens inegociáveis, o que torna o tuberculinismo uma das grandes gradações miasmáticas que acabam impregnando os lantanídeos como um todo, assim como o cancerinismo, e no caso mais concreto de neodímio, o difterinismo também, vocês percebem que vão perceber de forma mais inequívoca ainda à medida que eu for discorrer sobre neodímio, o quanto o difterinismo, também as temáticas desse miasma incidem sobre ele. Mas enfim, pessoal, é muito importante vocês terem em mente que os lantanídeos, isso sempre, em toda matéria médica, pessoal, o que é caro para mim, o que tende a ser caro para mim, eu quero ou eu tendo a achar, supor que é caro para as outras pessoas. Então, assim, há um quê de projeção aqui. Então, já que autonomia, liberdade e independência são bens negociáveis para mim, eu tendo a achar que isso é muito sagrado para os outros também. Então, os lantanídeos, eles querem garantir que a liberdade do outro também seja respeitada. Então, automaticamente vocês já podem deduzir o veio justiceiro, de onde desponta esse típico veio justiceiro que tanto palpita aqui nos lantanídeos. Vem disso, do fato de que eu não me sinto satisfeita, eu não me considero plena se só eu consigo usufruir de liberdade. Isso para mim não faz absolutamente nenhum sentido. Eu quero que as pessoas, os demais, também tenham essa oportunidade de ter a sua dignidade respeitada, de ter a sua liberdade respeitada. A autonomia é a mesma coisa. Então são pessoas muito zelosas em relação ao respeito do espaço do outro. Eu não quero invadir o espaço do outro, porque eu não gosto que façam isso comigo em primeiro lugar, pessoal. Daqui, a gente já pode, inclusive, deduzir uma outra característica, pessoal, porque assim, os lantanídeos em geral são pessoas mais afeitas a terapias integrativas, pessoal. Então, são pessoas que vão correr como o diabo foge da cruz, normalmente da medicina convencional, pelo fato de que a abordagem da medicina convencional, em geral, ela tende a ser invasiva sobre vários aspectos. Por isso, olha só, são pessoas que normalmente elas vão passar muito mal. É claro que as chamadas picadinhas, pessoal, não costuma fazer bem para ninguém. Só que como se o perfil lantanídeo ele fosse muito mais suscetível à vacinose. Então, a pessoa passa mais mal do que as outras. Assim como as asteráceas, também é uma característica que os lantanídeos compartilham. Mais uma que eles compartilham com as asteráceas. Asteráceas, pessoal, é aquela família de plantas que apresentam, todos os exemplares apresentam aquelas flores do padrão do girassol. Então, nós temos ali a calêndula, a gente tem ali a equinácea, a gente tem ali o próprio girassol também. Então, a versão homeopatizada desses vegetais cujas flores são daquele tipo clássico, né? A gente pensa numa flor, a gente já pensa normalmente numa flor asterácea, o miolinho e as pétalazinhas todas dispostas ali ao redor. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Então,
As asteráceas também, para elas, essa tríade liberdade, autonomia e independência é inegociável e também passam muito mal com picadinhas, pessoal. As asteráceas, assim, por quê? Porque, bom, pessoal, a injeção, veja só, é alguma coisa invadindo o meu espaço íntimo, alguma coisa está sendo introjetada na minha constituição pessoal, na minha constituição individual. Meu Deus do céu, isso aqui é uma baita invasão. Então, assim, a gente já consegue deduzir em que medida, por que exatamente as estratégias de tratamento, as estratégias da medicina convencional agridem tanto os lantanídeos, porque são invasivas na maior parte do tempo. Um fármaco, um remédio alopático, ele vai funcionar geralmente de forma a suprimir a minha atividade imunitária. Os corticoides agem assim. Os corticoides são essencialmente o quê? Do que se trata? Imunossupressores. Então, assim, o meu corpo queria funcionar de uma determinada maneira, mas ele está sendo impedido de exercer a sua autonomia imunitária porque agora existe esse invasor aqui. Então, as estratégias alopáticas de tratamento, pessoal, elas tendem a sabotar o funcionamento ideal do sistema imune. A base de funcionamento é essa. Então, é por isso que agride tanto os sujeitos lantanídeos aqui, porque isso destoa completamente daquilo em que eles acreditam. Não, meu sistema imune, se ele está funcionando dessa forma, existe um porquê para isso. Eu não quero que nada iniba, eu não quero que nada oprima o seu modo de funcionamento. Então, por isso mesmo, são pessoas que tendem a ser mais adeptas a tratamentos integrativos, até porque, em geral, existe aqui, nem posso trazer esse termo em geral, porque isso aqui é muito significativo para os lantanídeos, pessoal, a vida interior. Então, o autoconhecimento. Então, exatamente pelo fato de serem pessoas afeitas ao desenvolvimento interior, desenvolvimento humano, ao autoconhecimento, são pessoas que, para elas, essa premissa de que as doenças elas são essencialmente psicossomáticas, então tudo começa com um distúrbio mórbido subjetivo que aí sim desemboca na entidade clínica, isso é muito natural. Os lantanídeos entendem isso perfeitamente e eles tomam isso como algo perfeitamente plausível, que não exige maiores explicações, entende? Então isso aqui, as medicinas integrativas é como se ele estivesse, quando ele tem contato com essa seara, é como se ele estivesse nadando no oceano ali abraçadas, com o qual ele sente que já resguarda alguma familiaridade há muito tempo. Então ele sente que é uma linguagem que ele domina, para ele soa como altamente familiar, fluida. Então, muito adeptos das medicinas integrativas não poderia deixar de ser, que o Lantanide ele tem sempre essa pulguinha atrás da orelha, de que o que impede que ele alce uma plenitude existencial é a existência de uma sombra interna. Tem algo ali de impuro, tem algo de decaído, tem algo não exatamente compatível com a sua essência que precisa ser controlado, que precisa ser expurgado, que precisa ser refinado em alguma medida para que eu possa de fato me considerar sob controle de mim mesmo. Então, esse tema, eu versus uma versão sombria, que até nos remete também, de certa forma, ao reino animal, eu versus uma versão sombria que eu preciso dominar, que eu preciso depurar, isso aqui é a cara dessa classe aqui de medicamentos homeopáticos. E é claro, isso é fruto de uma vida interior muito fecunda, de uma vida interior muito bem povoada. Então, automaticamente, como eu estou a todo momento de olho nessa sombra, é isso que eu sinto que precisa ser superado para que eu alce uma plenitude existencial, então é natural que eu parta dessa premissa. Para mim é basicamente uma consequência desse estilo de vida eu supor que as doenças, elas são fruto, elas emanam dessa sombra interna, na qual os meus olhos estão postos a todo momento. Mas o mais importante, pessoal, nesse primeiro momento que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Essa tríade de liberdade, autonomia e independência não é algo não é algo que é resguardado por esses sujeitos apenas neles mesmos. Eles desejam que as outras pessoas tenham também a sua liberdade respeitada, a sua autonomia, a sua independência respeitada. Isso definitivamente é muito importante que seja reforçado. Agora, pessoal, isso os torna também, se eu desejo isso para os outros, que eu coloquei aqui que eu não posso deixar de mencionar também, é que isso os torna líderes naturais. Então, o sujeito lantanídeo, pessoal, ele nunca, são pessoas muito discretas, são pessoas muito introspectivas. Então, assim, elas nunca, raramente elas vão buscar a evidência. É diferente ali daqueles medicamentos da quinta linha da tabela periódica, da chamada série da prata, né, conforme nos ensina Schouten. Eles não buscam palco no primeiro momento. Se o palco vier como uma consequência do trabalho deles, aí tudo bem, mas essa não é a motivação primordial, vamos colocar assim. O que os torna líderes naturais. Então, você nunca vai ver um sujeito lantanídeo lutando para ser o líder. Normalmente, ele é eleito líder por uma espécie de mérito natural. Porque as colocações que ele traz, em geral, são muito sensatas, porque vão ser pessoas mais competentes mesmo no que elas fazem, levando em consideração que geralmente se aprofundam muito, estudam muito. Então, naturalmente, vão ser pessoas muito capazes. E isso automaticamente os coloca num ponto de evidência. Mas veja, por mérito, não é porque eles trabalharam motivados por isso, para estar naquela posição de liderança, não é o próprio brilho
os conduz, o brilho advindo ali da sua expertise, da sua boa performance, os coloca naquela posição. Então são aqueles líderes involuntários. Quando eles percebem que os demais o estão colocando naquela posição, eles tendem até a se esquivar um pouco, pessoal, porque realmente são pessoas muito discretas. E aí, sem falar, né, que essa posição de líder traz um ônus aqui, que é uma pedra danada no sapato para o sujeito lantanídeo, que é o fato de que, bom, estando em evidência, ele está numa posição em que como ele está mais visível, né, pela evidência, pela postura de liderança, automaticamente as pessoas se sentem mais na liberdade de dar palpites em relação de repente, à intimidade dele, à vida pessoal. Ele está numa posição em que ele é mais visível, está mais vulnerável ao olhar dos outros. Então, isso é um suplício para o sujeito lantanídeo, motivo pelo qual geralmente ele vai se esquivar dessa posição de liderança. Para ele não faz muito sentido dominar os outros. Ele está na vibe agora, ele está no momento de dominar a si. Então ele não ambiciona, isso pode acontecer naturalmente, pessoal. Por isso que eu digo assim que o Lantanid é aquele líder legítimo. Foi a própria expertise dele, foi o próprio esforço em fazer bem o que ele se propôs a fazer que o colocou ali. É a sabedoria que ele emana, é a sensatez que ele emana, a inteligência que ele emana, coloca naturalmente naquela posição. Então, isso é importante vocês enfatizarem, não são pessoas que... Porque, assim, os lantanídeos, eles estão na série do ouro, pessoal, que é aquela sexta linha da tabela periódica. Então, ali, nós temos qual que é a busca central da série do ouro? É poder. Só que a grande diferença é que a série do ouro, se eu sou série do ouro pura, eu desejo exercer esse poder sobre os demais, ou seja, eu assumo isso às vezes de uma forma bem literal. Eu assumo o cargo de gerente, eu assumo o cargo de CEO de uma empresa, diretor de uma empresa, dona de uma empresa, enfim, é aquela liderança óbvia sobre os outros. Só que no caso dos lantanídeos, o trabalho se dá todo internamente. Eu desejo sim governar, mas a mim mesmo. E a gente vai ver como isso se manifesta mais detalhadamente. Então, quero governar a mim mesmo sem interferências externas, né, como a gente viu anteriormente. E essa necessidade, pessoal, de controlar muito a sombra, de controlar. Eu já sei que eu tenho um lado sombrio, que eu preciso ficar de olho o tempo todo, que eu preciso depurar, que eu preciso refinar. Eles até têm essa noção que esse lado ele não vai ser completamente extirpado. Pessoal, eles não têm essa ilusão de que eles vão conseguir ainda nessa vida dar cabo dessa sombra, mas eles sabem que o foco é ficar o tempo inteiro de olho nela, o tempo inteiro de olho nesse, nessa porção da minha psique que me induz a uma versão inferior de mim mesmo. Então, estou o tempo inteiro de olho naquilo e o meu objetivo é controlar, dominar a arte de controlar essa sombra. Isso que significa para o Lantanid governar a si mesmo. Então, automaticamente, isso, com o passar do tempo, sobretudo sem tratamento, pessoal, pode se transformar em algo quase obsessivo. Então, a pessoa está o tempo inteiro ali imersa no universo do autoconhecimento e faz mapa astrológico e faz mapa numerológico e descobre o temperamento dominante. E são pessoas que estão o tempo inteiro escavando algo sobre si mesmas. Com que intuito? Com o intuito de conhecer mais sobre esse lado sombrio, e quanto mais informações eu tenho sobre ele, mais eu consigo controlá-lo. Só que é isso, essa autoincumbência de autocontrole chega ao ponto de, inevitavelmente, transformá-los em pessoas muito tensas. Pessoal, muito tensas pelo esse excesso de rigidez, por essa cobrança de compostura, de autocontrole. Não, eu devo aparecer sob controle de mim mesmo a todo momento, eu devo controlar a mim mesmo e as pulsões inferiores. Automaticamente isso cria uma carga de tensão tal que a partir disso a gente consegue entender algumas outras tendências não tão boas assim. Por exemplo, o sujeito lantanídeo ele é muito propenso a vícios em drogas de uma forma geral, porque a droga, álcool, principalmente cannabis, drogas que promovam esse relaxamento, vamos colocar assim, porque eu preciso me desopilar de vez em quando. É tanta autoexigência, tanta autocobrança, é o tempo inteiro me exigindo tanto o tal do autocontrole, né, como a gente comentou, que invariavelmente eu preciso de uma válvula de escape eventualmente. Daqui surge a propensão a vícios diversos, mas além disso, esse escape ele pode ocorrer também através da lascívia, pessoal, através da luxúria. Então, o sujeito lantanídeo, em geral, ele apresenta a sexualidade muito exacerbada, a qual ele tenta controlar também, porque ele sabe que isso pode, desde que isso seja mal gerido, né, essa porção seja mal administrada, isso pode o aproximar mais ainda, o identificar mais ainda com o seu lado sombrio. Mas é outra maneira de compensar o excesso de tensão, uma sexualidade desenfreada e vícios de uma forma geral, especialmente ontem é muito enfático em relação ao vício em cannabis, para ser mais específica. E aí as ambições, do contrário da série de um sujeito série do ouro puro, as ambições aqui elas são internas. Então, eu desejo me conhecer, eu desejo me dominar. Aí, pessoal, outro traço aqui muito interessante também da superdotação, isso aqui desde que o superdotado é muito pequenininho, ele já, como a inteligência normalmente é muito precoce, a maturidade é precoce, em geral, eles costumam já desde cedo a capturar incoerências externas, incoerências ali que normalmente estão muito nas sutilezas, pelo menos conforme a percepção de uma criança. Então, se eles percebem que
Ah, os meus pais me exigem determinadas posturas que nem mesmo eles próprios cultivam. Ah, a sociedade preconiza determinados valores que a maioria não segue à risca, a maioria não observa minimamente. Então, essa percepção de incoerências externas, quando o sujeito contrasta com aquele feeling, aquela intuição interna, que muitas vezes a verdade é essa, né? Ele nota uma discrepância entre o que vigora externamente e internamente, e aquilo que ele capta e aquilo que ele percebe, como não há uma convergência em relação a como ele vê as coisas e como dizem que as coisas são, então isso daqui a gente já deduz alguns transtornos de fato, pessoal, como por exemplo, olha só, por incrível que pareça, dispraxia, dislexia. Normalmente, quando a gente observa sujeitos que recebem esse diagnóstico, a gente pensa, não, mas são pessoas que, enfim, têm algum problema na inteligência. Não, mas na verdade pode ser o oposto, pode ser que é inteligente demais. Então percebe que muita coisa não faz sentido, mas por outro lado a sociedade está me impondo isso que não faz sentido. Então será que não sou eu que estou ficando doido? Então assim, esses diagnósticos podem surgir em decorrência disso, dessa tendência a captar em profundidade incoerências externas. Então, existe também aqui, pessoal, que eu acho que essa altura ficou mais ou menos redundante, né? Conhecimento para eles significa poder, inclusive poder sobre si mesmo, que é a grande busca aqui. Então, são pessoas que estão estudando a todo momento, não existe um lantanídeo que não gosta de estudar, pessoal. Isso aqui é. E normalmente os interesses são difusos, são pessoas que se interessam muito por muita coisa, mas em geral temas ligados à autocura, autoconhecimento, expansão de consciência, evolução pessoal, evolução humana. E aí a imaginação do sujeito lantanídeo também vale a pena mencionar para vocês que é uma imaginação muito visual, muito mais visual. Então são pessoas que normalmente elas concebem mentalmente ali a visão do todo e por fim elas já têm em mente exatamente o que elas precisam fazer para que elas cheguem ao resultado visado da forma mais rápida, da forma mais eficiente, da forma mais perfeita, por assim dizer. Então elas imaginam primeiramente, imaginam visualmente ali todo o cenário pronto e por fim executam. Simpatia, pessoal, isso eu tenho que enfatizar para vocês, normalmente são pessoas muito empáticas, são pessoas capazes de, porque veja bem, se a minha capacidade de conhecer, se o meu intelecto ele é pujante, se eu tenho um intelecto que penetra aquilo para onde meu foco se direciona, se meu foco está direcionado para alguém, então obviamente eu sou uma pessoa capaz de ler muito bem o outro. Então isso me torna uma pessoa empática, são pessoas muito capazes de se colocar no lugar do outro. Por isso mesmo, as ponderações sempre são muito justas, as colocações sempre são muito marcadas por esse senso de justiça, porque são pessoas capazes de fato se colocar no lugar do outro e pagam um pato por isso, né, pessoal? Às vezes acaba se impregnando demasiadamente pela dor do outro também. E aí, a pavor da superficialidade, né? Eu coloquei aqui só para não esquecer, mas eu já comentei com vocês. E aí, tá, tem outra coisa aqui, pessoal, que é muito importante. Isso aqui parece uma sutileza, mas é um traço muito fundamental dos lantanídeos. São pessoas que elas não. Como a gente vê muito no caso de pessoas imaturas, normalmente, como procede o imaturo? Imaturo, o que configura realmente um sujeito imaturo em primeira mão? É aquela pessoa que, enfim, tudo é sobre ela mesma, é uma pessoa muito pautada por um princípio de autorreferência, porque ela não estabilizou o ego ainda, ela está em vias de estabilização do próprio ego. Então, tudo é sobre o ego, porque a missão mora ali do desenvolvimento de personalidade dela é sedimentar isso, esse núcleo, essa gema de sua personalidade chamada ego. Então, assim, enquanto aquilo não está estruturado, a pessoa só pensa naquilo, ou seja, só pensa no próprio ego. Então, é o que eu sempre falo, pessoal, uma pessoa egocêntrica não é uma pessoa que tem um ego inflado, é uma pessoa que não tem ego ainda. Por isso que ela só pensa naquilo, né? Que é muito importante para ela desenvolver aquele negócio de uma vez. E é típico do imaturo, ou seja, uma pessoa autorreferente, egocêntrica, projetar as sombras sobre os demais. Então, muitas vezes, assim, quando o sujeito imaturo briga com alguém, ele está brigando com uma sombra dele projetada sobre outro. Ou seja, eu tendo a não assumir, isso é típico do imaturo, não é verdade, pessoal? Não assumir responsabilidades pelas minhas próprias cagadas. Tudo que acontece de ruim comigo nunca é culpa minha, é sempre culpa do outro, em função desse processo de projeção. O sujeito lantanídeo, ele não faz mais isso. Na verdade, ele nunca, 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 aqui se peca até pelo excesso, ele nunca projeta a sombra sobre os demais, nunca projeta uma obscuridade pessoal sobre os outros. Pessoal, na verdade, assim, mesmo quando isso é justo, né? Porque às vezes realmente uma coisa não é culpa nossa, é culpa de outra pessoa, mas assim, aqui é o extremo oposto, ele tende a tomar tudo para si. Ele entende que se ele deseja se desenvolver realmente, se ele deseja alçar a maturidade, se desenvolver humanamente ao máximo que lhe é acessível, precisa tomar a própria vida em suas próprias mãos. Então, por mais assim que o outro tenha culpa, ele nunca, nunca, nunca aponta dedo. Eu estou mal, eu me passar a perna por conta, passar a perna, ou seja, teve um agente causador do meu problema, um agente explícito, mas mesmo assim eu reluto em colocar a culpa no outro. Eu sempre acho que foi eu que não fui sábio o suficiente, eu que não levei em consideração a minha intuição, eu talvez tenha provocado. Aí, daqui a gente já deduz, pessoal,
Algo que é típico também de quem recebe esse laudo de autos-habilidade e superdotação é a autocrítica. É autocrítica, assim, demasiada. É sempre eu me colocando culpa quando, na verdade, eu não tive culpa nenhuma do que aconteceu. Eu me criticando quando, na verdade, assim, a autocrítica, a gente sempre, pessoal, para que a gente alce o mínimo de estabilidade, é muito importante que a gente desenvolva a autocrítica, mas nem sempre ela é cabível, né? Ou nem sempre ela é cabível com aquele nível de severidade, é essa a questão. Então, isso acontece muito aqui no caso dos lantanídeos, essa autocrítica ferrenha, pesada, o tempo todo. Tudo que acontece de ruim, eu tomo para mim. Eu tendo a internalizar aquilo como responsabilidade minha. Eu tive alguma parcela de contribuição para isso. Então, essa é sempre a forma de lidar normalmente com aquilo de ruim que lhe acontece. E a fala do sujeito lantanídeo, pessoal, em geral, são pessoas que falam lentamente, falam pausadamente. Por quê? Porque eu não quero. O Scholten diz que o pensamento dos lantanídeos acontece em duas camadas, porque assim, são pessoas que elas não querem se sentir escravas, digamos assim, elas não querem se sentir oprimidas, dominadas, nem pelos próprios pensamentos. Então, assim, eu preciso ser senhora absoluta dos meus pensamentos. Não pode sair nada da minha boca que seja impulsivo, que seja irreflexivo. Então, assim, eu vou ponderar primeiramente o que eu vou responder. Eu vou pensar aqui se eu concordo de fato com isso que eu estou falando, se é realmente o que eu penso, se eu não tenho alguma resposta melhor, algum posicionamento mais adequado para trazer, e aí depois eu falo, entende? Então, isso também é um traço típico aqui desses sujeitos. E olha só, pessoal, são pessoas que são tão aversas à opressão, a qualquer tipo de ameaça à própria liberdade deles, que, inclusive, eles fluem melhor quando nem eles próprios se impõem alguma coisa. Por exemplo, se o sujeito lantanídeo, vou ter que dar um exemplo para vocês, que senão fica muito vago isso aqui para vocês. Se o sujeito lantanídeo ele coloca na cabeça dele que ele vai ler vamos supor que ele mesmo se impõe a missão de ler 20 páginas de um determinado livro. Se ele se impõe, entre aspas, essa leitura de 20 páginas, provavelmente ele vai ter dificuldade. Agora, se ele não se impõe nada, vamos supor, ele deixa a critério dele ali, a critério da própria vontade, do que der na telha, a quantidade de páginas que ele vai ler. Ele lê muito mais que 20, mas se ele impuser 20, ele vai ter dificuldade de ler nem que seja 5. Mas se ele não colocar limite nenhum, ele ultrapassa as 20 páginas que ele havia determinado. Vocês entendem, pessoal? Então, assim, é uma aversão a qualquer tipo de imposição, porque ele entende que, não, a minha liberdade ela está sendo infringida aqui, a minha liberdade ela está sendo comprometida. Então, quanto mais liberdade essas pessoas puderem deter, puderem lançar mão, mais plenas elas se sentem.